Existe uma forma de vitória que quase ninguém percebe quando ela começa a acontecer, porque não vem acompanhada de aplausos, curtidas ou validações externas, mas muda silenciosamente o rumo inteiro de uma vida, e ela se manifesta nos detalhes que passam despercebidos pela maioria das pessoas, nas decisões que ninguém vê, nos hábitos que não rendem comentários, mas que constroem estruturas internas sólidas o suficiente para sustentar qualquer sonho no futuro. E quando você entende isso, percebe que o sucesso não nasce no palco. Ele nasce nos bastidores da própria mente, onde você escolhe acordar com mais consciência, escolher melhor seus pensamentos, resistir aos impulsos que sabotam seu foco e seguir em frente mesmo quando não há testemunhas. Porque a vitória invisível não pede permissão, ela apenas se instala, dia após dia, moldando sua identidade até que o mundo não tenha mais opção a não ser notar os efeitos de algo que já vinha sendo construído há muito tempo no silêncio. Existe um momento do dia que separa os que vivem reagindo dos que começam a comandar a própria história, e esse momento acontece quando o mundo ainda dorme, quando o ruído ainda não tomou conta do ambiente e a mente está limpa o suficiente para ouvir a própria consciência. Porque acordar antes da maioria não é apenas uma questão de horário. É uma declaração de domínio interno. É você dizendo para si mesmo que não será conduzido pelas circunstâncias, mas que vai conduzir o próprio dia desde o primeiro instante, e quando esse hábito se instala, algo profundo acontece. Você passa a perceber que não se trata de dormir menos, mas de viver mais, de usar esse intervalo silencioso para refletir, planejar, fortalecer o corpo, alimentar a mente e alinhar intenções antes que qualquer distração externa tente sequestrar sua atenção. E pouco a pouco, esse ritual cria uma identidade sólida, aquela que entende que disciplina não nasce de motivação, mas de decisão repetida, e que todo grande resultado começa com um simples gesto feito quando ninguém está olhando, no exato momento em que você escolhe se levantar enquanto o resto do mundo ainda está imerso em sonhos. Ter clareza sobre o que fazer em cada dia é como traçar uma rota invisível que impede você de se perder no meio das urgências que surgem sem aviso, porque quando a mente acorda sem direção, ela se torna presa fácil de qualquer estímulo externo, qualquer mensagem, qualquer pedido, qualquer distração que pareça importante naquele instante, mas que ao final do dia deixa apenas a sensação de tempo desperdiçado, e é por isso que definir intenções claras, logo pela manhã, muda completamente a qualidade da sua jornada, pois ao escolher apenas 3 metas essenciais, você transforma o caos em foco, elimina a ansiedade de querer fazer tudo e cria um filtro mental que separa o que realmente importa daquilo que só ocupa espaço. E esse simples exercício, feito com honestidade, começa a reprogramar a forma como você toma decisões, porque você deixa de perguntar o que dá para fazer hoje e passa a se perguntar o que realmente precisa ser feito para avançar. E quando essa pergunta se torna um hábito, cada dia deixa de ser apenas mais uma data no calendário e passa a ser um passo consciente em direção à vida que você decidiu construir. Existe uma ligação direta entre a forma como você trata o seu corpo e a forma como sua mente reage aos desafios, porque não são duas forças separadas, são partes de um mesmo sistema que responde ao nível de cuidado e disciplina que você oferece todos os dias. E quando você decide movimentar o corpo, mesmo sem vontade, mesmo por poucos minutos, algo silencioso acontece dentro de você. A mente entende que você está disposto a sair da zona de conforto, que você não vai se render ao cansaço antecipado, nem às desculpas convenientes. E pouco a pouco esse gesto simples se transforma em um símbolo interno de compromisso. Porque cada alongamento, cada caminhada, cada exercício feito no espaço que você tem, no tempo que você dispõe, constrói uma base invisível de resistência emocional, mostrando que a força não nasce do equipamento sofisticado nem do ambiente perfeito, mas da decisão firme de fortalecer a si mesmo todos os dias, até que o corpo se torne um aliado da sua disciplina
e a disciplina se torne parte definitiva da sua identidade. A forma como você usa a primeira hora do seu dia define o tipo de pessoa que você será nas próximas 23, porque ao acordar a mente ainda está aberta, sensível e altamente programável. E quando você entrega esse momento precioso para telas, notificações e problemas que não lhe pertencem, você ensina seu cérebro a operar em modo de reação, a correr atrás do mundo em vez de conduzi-lo. Mas quando você decide proteger esse espaço, mantendo distância consciente do excesso de informação, algo muda no ritmo interno. Você começa o dia em silêncio, com leitura, reflexão ou movimento, e esse gesto aparentemente simples cria uma blindagem mental que o acompanha durante todo o restante do dia, pois ao escolher dominar a própria atenção logo ao despertar, você estabelece que quem dita as regras é você, não o fluxo caótico de estímulos externos que tenta invadir sua mente antes mesmo de você lembrar quem realmente é. Tudo o que você consome mentalmente se transforma em matéria-prima para as decisões que você toma, para as emoções que sente e para a identidade que constrói. Porque a mente funciona como um campo fértil onde cada palavra, cada imagem e cada história se tornam sementes que mais cedo ou mais tarde irão brotar em forma de comportamento. E quando você passa dias se alimentando apenas de ruído, de superficialidade e de conteúdos vazios, não percebe que está treinando o próprio cérebro para operar em um nível raso. Mas quando escolhe deliberadamente nutrir a mente com ideias elevadas, leituras profundas e mensagens que expandem sua percepção, algo poderoso começa a acontecer. Você passa a enxergar possibilidades onde antes só via limites. Começa a pensar de forma mais ampla e sente que existe um potencial sendo ativado, não porque alguém lhe prometeu sucesso, mas porque você decidiu substituir distração por profundidade e permitir que a excelência se torne o padrão invisível da sua forma de pensar. Quando você coloca seus pensamentos no papel, você deixa de ser apenas um espectador da própria mente e passa a se tornar o autor consciente da sua história. Porque a escrita tem o poder de transformar o que antes era confuso em algo organizado, o que era apenas desejo em algo concreto, e o que era sensação em compreensão clara. E é nesse processo aparentemente simples que uma nova identidade começa a se formar, pois ao escrever diariamente, nem que seja uma única frase, você está afirmando silenciosamente que sua vida merece atenção, que seus objetivos merecem registro e que seus sentimentos merecem entendimento. E com o tempo, essa prática cria uma relação profunda consigo mesmo, em que cada palavra escrita funciona como um acordo interno, um lembrete de quem você está se tornando e de que a transformação não acontece apenas nas grandes decisões, mas principalmente nesses pequenos momentos de presença, em que você escolhe não deixar seus pensamentos passarem despercebidos. Estar presente parece simples, mas é uma das habilidades mais raras em um mundo que treina você a viver com a mente espalhada em 1000 direções ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que a prática da presença transforma completamente a forma como você experiencia a própria vida. Porque quando você se permite estar inteiro em cada gesto, em cada tarefa, em cada conversa, algo muda no nível mais profundo da sua percepção. Você começa a notar detalhes que antes ignorava, sente menos ansiedade, reage com mais consciência e descobre que a qualidade daquilo que você faz não depende do tamanho da tarefa, mas da atenção que você deposita nela, e pouco a pouco, essa escolha de estar aqui e agora se torna uma forma silenciosa de poder, pois enquanto a maioria se perde em pensamentos sobre o passado ou preocupações com o futuro, você aprende a dominar o único lugar onde a transformação realmente acontece, o momento presente. A voz que você escuta com mais frequência ao longo da vida não vem de fora. Ela nasce dentro da sua própria mente.
E embora quase nunca seja percebida conscientemente, ela orienta suas escolhas, molda suas emoções e define o limite daquilo que você acredita ser possível. Porque cada frase silenciosa que você repete internamente se transforma em um comando para o seu comportamento. E quando esse diálogo interno se torna negativo, limitador ou derrotista, ele age como um sabotador invisível, minando sua confiança antes mesmo de qualquer tentativa real. Mas quando você aprende a interromper esses padrões e substituí-los por declarações conscientes de capacidade, crescimento e construção, algo muda na estrutura interna. Você passa a perceber que não se trata de mentir para si mesmo, mas de escolher deliberadamente a direção para a qual sua identidade está sendo conduzida, entendendo que a forma como você fala consigo mesmo hoje determina a força com que você irá agir amanhã. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas se estiver cercado por um ambiente que estimula o excesso de estímulos, a desorganização e a dispersão, sua disciplina será testada o tempo todo, porque o espaço em que você vive e trabalha não é neutro. Ele influencia silenciosamente sua forma de pensar, sentir e agir. E quando você permite que notificações, ruídos, bagunça visual e tarefas sem prioridade ocupem cada centímetro do seu dia, você não percebe que está drenando sua energia mental aos poucos. Mas ao organizar conscientemente o seu entorno, silenciar o que não é urgente e criar zonas de foco, você começa a construir uma estrutura invisível de apoio à sua própria evolução, entendendo que não se trata de eliminar o mundo, mas de moldar o cenário de modo que ele trabalhe a seu favor e não contra aquilo que você decidiu se tornar. Existe uma força silenciosa que cresce longe dos olhares e que se enfraquece toda vez que é exposta antes da hora, porque quando você fala demais sobre o que ainda está construindo, dispersa a energia que deveria estar concentrada na execução, e nesse mundo obcecado por mostrar cada passo, aprender a guardar para si o que está sendo forjado se torna uma estratégia de poder, não por medo, mas por respeito ao próprio processo, pois ao cultivar o silêncio, você cria espaço para que suas ideias amadureçam, para que seus planos se solidifiquem e para que sua mente se mantenha livre da pressão externa, entendendo que nem tudo precisa ser compartilhado para ser real e que muitas das maiores transformações acontecem justamente quando você trabalha em silêncio, deixando que seus resultados falem por você no momento certo. Chega um momento em que agir sem refletir deixa de ser sinal de força e passa a ser apenas repetição vazia, porque se você não para observar o que está funcionando e o que precisa ser ajustado, acaba vivendo no piloto automático, acumulando experiências sem extrair delas qualquer sabedoria real. E é por isso que a prática da reflexão diária transforma completamente a trajetória de quem a adota. Pois ao reservar alguns minutos para revisar o próprio dia, você começa a enxergar padrões, a identificar escolhas que aproximam ou afastam dos seus objetivos e a perceber onde pequenas mudanças podem gerar impactos enormes. E nesse processo silencioso de observação consciente, você deixa de ser apenas alguém que vive e passa a se tornar alguém que aprende, entendendo que cada dia traz uma lição escondida que só se revela para quem está disposto a olhar com honestidade para a própria caminhada. Existe um tipo de força que não nasce da conquista pessoal, mas da decisão consciente de contribuir para algo maior do que você mesmo. Porque quando você se dispõe a servir, mesmo nos gestos mais simples, você altera completamente a forma como se enxerga no mundo, deixando de ser apenas alguém em busca de resultados e passando a se tornar alguém que gera impacto real na vida das outras pessoas. E nesse movimento algo profundo se rearranja internamente, pois ao oferecer atenção, escuta, apoio ou orientação sem esperar retorno imediato, você constrói um propósito que vai além da própria ambição, entendendo que a verdadeira grandeza não está apenas no que você acumula, mas principalmente naquilo que você entrega,
criando uma conexão invisível entre a sua evolução pessoal e o benefício que você leva ao ambiente ao seu redor.